Olá, sou o professor Michael Douglas e hoje nós vamos falar sobre o pensamento do contrato social e do Thomas Hobbes. O contrato social ele é uma teoria que engloba três grandes filósofos. Neste vídeo eu vou falar de um, no próximo vou falar de mais dois, combinado? Vamos começar então falando sobre o contrato social. O contrato social ou o contratualismo moderno é uma teoria que vai nascer ali no século XVII, XVI, que vai ser de oposição à teoria política de Aristóteles, que vai render uma parte dela até Maquiavel. Que parte? É natural nós vivermos em sociedade ou é uma coisa criada? Para os antigos, Aristóteles e companhia, é natural. Olha a ideia de animal político de Aristóteles. A nossa felicidade depende da nossa participação política, porque é a nossa participação política que gerará em nós a prudência necessária para alcançar essa felicidade, que é a meta de todas as pessoas, dizia Aristóteles. O contrato social, dentro desse novo contexto de Estados novos, começa a perceber que a vida humana ela não existe em sociedade por natureza. Ela nasce de um acordo, ela nasce de um contrato. E esta ideia de contrato vai se dividir em duas grandes esferas: o homem antes da sociedade e na sociedade. Vamos dar nome a isso? O homem antes da sociedade vive o que nós chamamos de estado de natureza. E depois ele vai viver a sociedade civil. O estado de natureza é provável, os livros vão até dizer que não necessariamente existiram esses estados de natureza, né? Mas de uma forma geral, o estado de natureza é onde o homem vive do seu modo, do seu jeito, sem leis, sem preocupações, vive a partir das suas necessidades. E um dia, por ver que é melhor conviver, e você vai ver que vai ter um contratualista que vai dizer que não é tão melhor assim, mas vê melhor a vida em conjunto do que a vida sozinho, decide fazer um acordo entre si ali e criam a sociedade. Então, esta ideia vai estar presente nos três grandes filósofos, repito, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau. E hoje, agora, eu vou começar a trabalhar um pouco da teoria do Thomas Hobbes. Thomas Hobbes é inglês. Ele está pensando o contrato social na Inglaterra. Ele inaugura a ideia de contrato social. Então, Thomas Hobbes vai defender o que e por quê. A Inglaterra de Thomas Hobbes é uma guerra que está em desavença política. O rei Jaime I, seu filho Carlos I, instituíram ali o direito divino dos reis. Antes, o reino era governado pelo rei e pelo parlamento, com o direito divino dos reis, que significa que o poder é de Deus e Deus dá ao rei. O rei, tendo o poder de Deus consigo, não precisa do parlamento. Então, Carlos I dissolve o parlamento. 2 anos depois, ele é obrigado a assinar uma carta magna que dá a legitimação da não totalidade do poder nas mãos do rei. Ele tem que assinar um documento que impede ele de ter liberalidade total dentro do reino. Isso vai gerar conflitos. E em 1641 se inicia lá uma guerra civil que vai fazer com que Carlos I seja preso. Em 1645, essa guerra acaba, pelo menos a primeira fase, e Carlos I é assassinado. Depois, em 1660, o filho de Carlos I consegue voltar à lógica de antigamente, estipula a autonomia do rei, governa Carlos II, e Thomas Hobbes, olha ele aí aparecendo, é o preceptor de Carlinhos. Desde que Carlos II era criança, Thomas Hobbes era o professor dele, o preceptor.
Mas Thomas Hobbes, diante dessa realidade, vê um contexto aqui interessante. Qual é o contexto que Thomas Hobbes percebe? Quem pode garantir o poder se o próprio Carlos I, grande rei, foi assassinado? Se o rei não consegue garantir a sua vida, como pode garantir a nossa? Então, Thomas Hobbes cria pela primeira vez a ideia de Estado como nós conhecemos. Ele vai chamar esse Estado de Leviatã, que é referência a um monstro mítico, grandioso, com várias partes de animais, que todos têm medo. Mas a ideia de Thomas Hobbes não é ser um ser amedrontador, o Estado. É ser um ser totalizado. Ou seja, diante da ideia de Thomas Hobbes, tem que haver o Estado que garanta o principal direito das pessoas, o direito natural, que é o direito à vida e à preservação da espécie. Por que ele fala isso? Porque no estado de natureza, para Thomas Hobbes, nós somos maus. O homem é o lobo do próprio homem, vai dizer Thomas Hobbes. Dizer que o homem é o lobo do próprio homem significa dizer que nós não temos leis. As nossas vontades são todas as coisas que regem aquilo que nós queremos. Em outras palavras, nada lhe impede. Você faz o que você quer, na hora que você quer. Essa liberdade total, nossa, faz com que as pessoas morram. Porque se eu tenho uma coisa e você quer aquela coisa, o que é que lhe impede, de forma racional, tomar de mim? Os mais fortes vencem e muitos morrem. Então Thomas Hobbes vai dizer que no estado de natureza, a vida humana é precária. A violência, o egoísmo reina. Mas que os homens percebem que é preciso mudar. É preciso garantir o seu direito natural. Esse direito natural é o direito à vida. Esta vida precisa ser garantida a todo custo. Então os homens vão fazer um acordo com o Estado, um acordo entre si. Não compliquem as coisas, tá? Eu não faço um acordo com os homens com alguém, é com o Estado. A ideia de Estado como nós conhecemos. Então, os homens fazem um acordo entre si, nasce o Estado. O Estado garante, a partir de hoje, por meio das leis e de todas as ferramentas que o Estado tem, que nós conhecemos, o direito principal, natural das pessoas, que é o direito à vida. Mas acordo é acordo. O que é que as pessoas vão dar em troca? Thomas Hobbes vai dizer, como no estado de natureza é violento a vida humana, e nós precisamos do Estado para garantir para nós a vida, nós temos que dar alguma coisa. E nós vamos dar a nossa liberdade individual. O que é que significa isso? A partir do momento que nós determinamos que o Estado vai ser total, o que é que significa? O Estado ser total significa que ele faz como ele deseja, uma vez que ele defenda a nossa vida. Thomas Hobbes, então, vai argumentar que o verdadeiro rei, o Leviatã, o verdadeiro Estado, não é simplesmente um homem. Aquele Estado ali é a força necessária para garantir o nosso direito. Então, ele merece toda a nossa liberdade. Essa foi a forma que ele arrumou para garantir essa ideia de resguardar o direito à vida. Então, vamos pensar aqui. Thomas Hobbes está dizendo assim, o Estado, o Leviatã, ele pode garantir a minha vida, mas em contrapartida eu preciso dar a ele a minha liberdade, o que significa que eu não posso agir ou contrariar o Estado. Isso mesmo. Essa ideia está bem presente em Thomas Hobbes. Mas, claro, ele tem as suas exceções. Num país totalmente cristão, o que é que ele vai argumentar? Thomas Hobbes vai dizer, o rei, o Estado, está salvaguardado diante dos direitos de cada um, a não ser que, ou seja, quando o rei perde sua autoridade, quando ele não garante a paz, ele vai perder também o seu poder se ele não vive os valores cristãos. Vamos pensar isso aqui.
Então, o príncipe, o rei, o Estado, o modelo que nós conhecemos de Estado em Thomas Hobbes, ele é absoluto quando ele garante o direito para o povo. Então perceba aqui esse Estado no mesmo modelo que o nosso. A gente pensa às vezes que é Maquiavel que cria a ideia de Estado, mas não é Maquiavel que cria a ideia de Estado. Quem cria a ideia de Estado é Thomas Hobbes. E é isso que eu queria passar para vocês a partir dessa ideia de contrato social. No próximo vídeo, vamos trabalhar um pouco do contrato social daqueles dois filósofos que eu falei no e-mail e vou repetir: John Locke e Jean-Jacques Rousseau, que são bem diferentes do de Thomas Hobbes. Diria até que um deles é oposto ao de Thomas Hobbes. E nós vamos então terminar por aqui. Aquele abraço, felicidades e espero que tenha ajudado você a entender. Valeu!